Bom dia. Como sempre falamos, de volta nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma reflexão da caminhada. E dessa vez nós queremos estar falando sobre força e fraqueza, ou sobre força na fraqueza. Por vezes, nós olhamos as pessoas na rua e a gente costuma avaliar se uma pessoa é forte ou se ela é fraca pela postura do seu corpo, pelo seu tamanho, pela sua robustez, pela sua condição, pelo seu condicionamento físico. E outro dia, enquanto nós caminhávamos, e é sempre desse jeito, as reflexões que o Espírito Santo traz ao nosso coração, e, na verdade, assim, cada um tem sua forma, tem sua intimidade, tem sua maneira de ter sua comunhão com Deus, tem a forma que Deus fala com você, né? No meu caso, eu costumo ouvir muito a voz do Espírito Santo quando eu estou caminhando, às vezes na praia, às vezes fazendo uma caminhada, né, como atividade física, e muitas vezes no dia a dia, resolvendo as minhas coisas, né? As situações, as adversidades, os problemas que tem que resolver. E a gente caminhando, andando, o Espírito Santo começa a falar com a gente. E essa semana, uns 3 dias atrás, nós estávamos indo resolver algumas coisas na rua e pela minha condição física, né? A gente tem uma enfermidade, a gente pode chamar assim, que traz uma fadiga crônica. Então eu luto com todas as minhas forças para não ser dominada por essa fadiga crônica. É um cansaço, é uma coisa horrível, né? As pessoas que passam por anemia, geralmente elas sabem o que é essa fraqueza muscular. E na questão da fibromialgia, que é o caso, a enfermidade que nós apresentamos desde os 27 anos, é como se a gente tivesse essa fraqueza muscular constantemente. Mas é o que eu falo para vocês, eu não me deixo dominar, porque se a gente deixar ser dominado por qualquer problema, né, a gente vai ficar na cama o dia inteiro e a vida acontece e a gente vê a vida passando, né? E a gente não vive. Então eu peço força a Deus todos os dias. E nesse dia eu exagerei um pouquinho, né, na distância percorrida e eu comecei a sentir essa fraqueza. E por um momento eu falei assim, Senhor, eu estava orando, falando com Deus, eu disse, Senhor, por que o Senhor me escolheu, mesmo eu sendo tão frágil? Você já fez essa pergunta? Por que você foi escolhido por Deus? Por que Deus te chamou? Por que Deus te vocacionou? Será que é porque você é bonito? Será que porque você é capaz? Será que é por causa da sua robustez física? Será que é por causa da sua capacidade intelectual? E naquele momento eu ouvi algo da parte de Deus, algo do Espírito Santo de Deus que trouxe um consolo, trouxe um conforto e foi o que gerou a reflexão do dia de hoje. E o Espírito Santo falou comigo o texto, que está registrado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, de 8 a 10, que é a palavra dita pelo anjo, ao apóstolo João na ilha de Patmos, a respeito da igreja de Filadélfia. E o Espírito Santo falou para mim assim, eu te escolhi porque você tem pouca força, mas você guarda o meu nome e você não nega. Não nega o meu nome e guarda a minha palavra. Eu me emocionei ali, aqueles instantes na rua, eu parei por uns instantes e eu falei, Senhor, muito obrigada por ter me escolhido. Muito obrigada, Senhor, por ter achado graça em mim. Porque muitas vezes nem eu mesmo vejo essa graça. Nem eu mesmo vejo o motivo, o propósito para que Deus me escolheu. Mas a verdade é que nós somos escolhidos por Deus. E ele começou a meditar, a trazer meditação ao meu coração a respeito do que seria a força para Deus. Porque a força para o homem tem um significado, mas diante da ótica de Deus é totalmente oposto, como nós já fizemos uma reflexão, os paradoxos do reino. Então, o que nós consideramos por força, para Deus não é, e nós vamos meditar um pouquinho hoje aqui nessa palavra. O nosso texto básico está lá em Apocalipse 3, de 8 a 10, e diz assim, eu conheço as tuas obras,
E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o Espírito Santo ministrou então ao nosso coração essa palavra que foi dita à igreja de Filadélfia. Mas quando a gente pensa, né, como eu comecei falando com vocês sobre força e fraqueza, ou força na fraqueza, o que é força, né? A gente foi ver no dicionário aqui que força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, né? Então, algo está parado. Se você chega e você empurra aquele objeto, você está empregando ali uma força para tirar aquele corpo da inércia. Inércia é o estado de permanecer imóvel, né? No mesmo lugar. Então, a força é capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Ou, por exemplo, se você está jogando uma bola, né? Você deu um primeiro chute, a bola começa a girar, começa a estar em movimento. E antes da bola terminar ou chegar a um local onde ela pare, você vai dar um pontapé mais forte. Então, você modificou aquele estado, né, do objeto ali onde você empregou a sua força. Tem uma frase que eu separei para a gente estar pensando um pouquinho, e eu particularmente gosto muito dessa frase. E ela diz o seguinte: ninguém sabe a força que tem até que a única opção é ser forte. Muitas vezes nós nos achamos fracos até o momento em que a gente tem que exercer uma força que a gente pensou que não tinha, mas a gente vai além. E eu sempre digo que Deus ele não nos deixa ser provados, ser tentados além da nossa própria força. Mas Deus, quando permite a provação, ele também dá o escape. E se Deus permite que a gente passe por algumas situações onde nós nos sentimos fracos, é para que em nós se aperfeiçoe a força, o poder que vem dele. Então, na ótica humana, a gente entende de uma maneira o ser forte. Como eu falei, né, a gente caracteriza um forte como alguém que tem um corpo robusto, como alguém que tem uma massa muscular exercitada em academia, né, que faz muitos exercícios físicos. Mas na realidade mesmo, a gente muitas vezes vê um pequenininho tendo força e um grandão, um fracote, né? Então, na ótica humana, o que é ser forte? Diante do olhar humano, ser forte é ter poder. O que é poder? É uma força física ou uma influência. Quando a gente diz assim, fulano de tal, ele tem poder. O que é ter esse poder? É ter essa influência, é essa condição na mão de mudar outras situações, de mudar a vida de outras pessoas, né? Enfim, diante do olhar humano também, ser forte pode estar relacionado ao status, que é a posição ocupada por uma pessoa na sociedade, né? Fulano de tal é um doutor. Ele tem a força, ele tem poder nas mãos. Uma canetada do fulano de tal faz a diferença na vida de qualquer um. Então é o status, é o poder, a influência. Ter força também diante do olhar humano pode significar ter poder econômico. A pessoa que tem terras, que tem bens, que tem dinheiro, né? Aí a gente costuma dizer, fulano tem uma força, tem uma influência, tem um poder muito grande. Ou esse poder também ele pode ser ideológico, né? O que é exercer um poder ideológico? Nós sabemos que muitas pessoas da música, da ciência, do teatro,
da TV. Essas pessoas exercem uma função ideológica, elas têm uma ideologia e têm muitos seguidores. E nós sabemos também que até no meio evangélico tem essa situação, essa questão do poder ideológico, né? São pessoas, são líderes, são homens e mulheres que exercem uma influência sobre uma massa. No caso, o povo evangélico, que tem alguns evangélicos que exercem influência até sobre pessoas de outras religiões, conquistam, né, o carisma, tem uma boa aceitação. Então, esse é o poder ideológico. E o poder ideológico, ele atrai muitos seguidores. Então, como a gente viu, né, em poucas palavras aqui, a gente não vai se prender muito nessa questão da ótica humana do que é ser forte. Então, ser forte humanamente é ter poder, é ter dinheiro, é ter fama, é ter riqueza, é ter bens, é ter status. Mas na ótica de Deus é totalmente o oposto. E aí que entra a graça de servirmos a Cristo, a graça de pertencermos a um reino que vai na contramão do reino humano. A graça de nós pertencermos a um sistema dominado pelo Todo-Poderoso, onde o que a gente pensa que é, não é, e o que a gente pensa que não é para Deus alguma coisa. Então, muitas vezes para Deus, muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Deus, ele não nos caracteriza, Deus não nos valoriza por aquilo que nós temos, mas Deus vê o nosso valor por aquilo que nós somos. E Ele sonda o nosso coração e Ele sabe realmente se eu sou forte ou se eu sou fraca. Né? Não de acordo com a minha condição física, não de acordo com a minha capacidade física, mas segundo aquilo que Ele vê em mim. Então, na ótica divina, não é quem tem essas condições que são considerados fortes, mas quem tem resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se recompor ou de se adaptar à má sorte ou a mudanças. E nós vemos isso aqui claramente na igreja de Filadélfia, né? Tens pouca força, mas não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. O que se poderia esperar da igreja de Filadélfia, sendo uma igreja considerada talvez economicamente fraca, uma igreja humanamente fraca, mas do ponto de vista de Deus, onde ela teria de tudo para ser fraca, ela é considerada uma igreja forte, pela capacidade de resistir no meio da adversidade, pela capacidade que ela tinha de resistir aos falsos, aos mentirosos, aqueles que se diziam ser de Deus e não eram. Então ela se opunha, né, com propriedade, se opunha com a verdade diante de uma mentira estabelecida. Então aquela igreja que talvez humanamente fosse fraca, para Deus ela era considerada forte pela sua capacidade de se adaptar ao meio, à situação em que ela vivia. Tens pouca força, mas guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Uma das características de uma pessoa forte é guardar a palavra de Deus. O salmista fala para a gente o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar bem guardada dentro de nós, para que ela nos dê resistência, para que ela nos dê força. E a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque, ela é a espada do Espírito, né? Nós temos as armas de defesa, a fé é uma arma de defesa, a palavra é uma arma de ataque. Então a gente vai contra o nosso inimigo, contra os nossos opositores, que aparentemente são mais fortes que nós, a gente vai vencê-los sim, pelo poder da palavra de Deus. Quando nós temos guardado no nosso coração a palavra da verdade, a palavra que é espírito
e que é vida. E nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Tá difícil de se manter de pé hoje, firme na presença de Deus, confiando nas promessas, acreditando na palavra, porque nós vemos tanta mentira, tanta falsidade, tanta gente fazendo mau uso da palavra dele para se promover, mas a gente tem que resistir, tem que ter essa força da igreja de Filadélfia e não se prostrar diante de Baal, não se prostrar diante do sistema financeiro, não se prostrar diante do sistema do poder econômico de alguns grandes, não se prostrar diante do status nem da influência de algumas pessoas, porque eles são grandes, eu vou me considerar fraco. Não, ele pode ser grande aos olhos humanos, mas ele é uma formiga diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus olha para os seres humanos como se eles fossem gafanhotos. Lá do trono ele olha para a terra como se todos os homens fossem gafanhotos. Nós não somos nada. E muitas vezes nós vemos quando o diabo ele não consegue destruir uma pessoa pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelas suas falhas, pode ter certeza que ele vai tentar contra os servos de Deus na sua força, naquilo em que a pessoa se acha mais forte. Então a gente tem que vigiar, né? Porque não é da forma que nós pensamos. E nós precisamos guardar, então, a palavra de Deus no nosso coração para ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha resiliência, que não se prostrava diante da má sorte e sabia se resolver, sabia se achar, sabia se reencontrar no meio de toda oposição e no meio das mudanças que ocorriam ao seu redor. Diante de Deus, a pessoa forte é a pessoa que tem perseverança. E diz o texto, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que virá sobre o mundo. Deus conhece os nossos limites, Deus sabe até onde a gente vai. E por nós sermos perseverantes e fiéis, Deus nos livra de muitas coisas. O salmista diz pra gente, aquele que te guarda não dorme. Deus está atento. Às vezes a gente acha que o Senhor não está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem é você. Deus conhece o nosso deitar. Deus conhece o nosso levantar. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe as palavras que vão sair da nossa boca antes mesmo de uma palavra sequer sair, antes mesmo de uma sílaba, antes mesmo de uma letra, antes de nós pensarmos. Deus já sabe tudo o que nós estamos pensando, o que nós vamos falar. Então nós precisamos ter temor diante desse Deus e procurar a força dele para nos ajudar a ser perseverantes na oração, perseverantes no meio da tribulação, sabendo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando eu leio isso a respeito da igreja de Filadélfia, é algo que me emociona. E tem alguns louvores antigos que falam muito ao nosso coração, né? E um deles diz que eu queria ser do tempo de Paulo, né? Do tempo da igreja de Pedro, do tempo da igreja dos apóstolos, eu queria ser da igreja primitiva. E o que muitas pessoas se esquecem é o seguinte: o que a igreja primitiva passou para que o evangelho chegasse até nós. As perseguições, as afrontas, tudo que eles viveram, eles foram perseverantes, eles foram resilientes, eles foram tementes a Deus e eles foram muito fiéis naquilo que Deus havia confiado em suas mãos. Então, ser forte para Deus é ter resiliência, é ter perseverança. E no livro de Hebreus, no capítulo 11,
de 34 a 38, tem uns versículos que eu gosto muito, né? Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé, e eu sempre costumo dizer que muitos pegam esse texto para falar de uma fé triunfalista, onde ela é a base para que a gente busque, né, ter um poder econômico, ter um poder social, para que a gente busque vencer na vida, né? Mas o que a gente vê no livro de Hebreus é uma fé de cristãos que foram resilientes e perseverantes no meio da prova terrível, no meio das aflições tenebrosas. E quando eu olho para eles, eu penso assim: Senhor, o que eu passo não é nada. Quando eu olho para o que esses homens e essas mulheres enfrentaram pela fé, não é para que pela fé eles conquistassem, para que pela fé eles possuíssem, não. Eles pela fé venceram, mas por defenderem a fé em Jesus, a fé no plano de salvação, a fé nas coisas eternas. Vocês conseguem entender? E ele diz assim para a gente, olha só, falando sobre eles todos, né? Homens e mulheres que pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Eram pessoas como eu e você. Não eram pessoas influentes muitas vezes. Não eram pessoas com poder econômico, com poder social, mas eram pessoas fracas, pessoas sem condição alguma, mas que pela fé da fraqueza tiraram forças. E esse é um exemplo bíblico de força na fraqueza. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros pela fé. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram pela fé, presta atenção, torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Muitos preferiram morrer por causa da sua fé em Jesus, porque eles sabiam que através da morte eles passariam para a eternidade. Através da morte eles criam que eles iam desfrutar de todas as riquezas da glória de Cristo. Então eles sabiam muito bem a diferença do que era viver uma vida de triunfo no reino humano e o que era ter uma vida triunfal na glória com Jesus. E se nós formos parar para pensar, o tempo de vida que nós temos aqui é curto para uma eternidade. Então vale a pena nós ser resilientes, nós sermos perseverantes e nós acreditarmos no que Deus nos fala, que nós podemos sim ser fortes espiritualmente, apesar de termos poucas forças físicas, poucas forças financeiras e nenhum poder humano. Porque esses homens, eles passaram por isso, mas da fraqueza eles tiraram forças. Eles outros por sua vez, passaram por zombarias, açoites, sim, e até algemas e prisões. Eles passaram por algemas e prisões. O sofrimento que eu e você passamos não se compara com a provação que os nossos irmãos primitivos tiveram. Não se comparam com aquilo que os nossos antepassados, aqueles que fizeram com que a fé chegasse até nós, a crença em Jesus, o evangelho da salvação, o preço que eles pagaram foi muito alto e muitos deles pagaram com a própria vida. Mas eles sabiam que mesmo que se o seu corpo tombasse na arena, sendo comido pelos leões, a sua alma, o seu espírito seriam recebidos na eternidade. Então, nessa certeza da eternidade, nessa fé da ressurreição dos mortos, eles mantinham sua fé a ponto de entregarem a própria vida por amor ao evangelho. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Agora prestem atenção, eles não eram homens poderosos. O versículo 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Eles andaram errantes pelos desertos,
pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O mundo não era digno deles. Eram pessoas que talvez para os homens fossem fracos, por declararem a sua fé em Cristo, mas para Deus eles eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Então isso é ser forte para Deus. É ter uma fé capaz de se manter firme e inabalável, mesmo diante de tanta tribulação. E esses homens e essas mulheres deixaram esse exemplo para nós. Então, para Deus, eles eram fortes, eles eram guerreiros, eles eram bravos, eles eram grandes lutadores aos olhos de Deus, ainda que para a sociedade da época eles não passassem de fracassados. Então, ser forte para Deus é aquele que não confia na sua própria força. Esse versículo que a gente vai estar lendo agora também é um versículo muito conhecido no meio evangélico, né? E ele diz para a gente o seguinte, Jeremias 17, de 7 a 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. É forte essa palavra. Maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Aqui termina falando sobre os que têm poder econômico. Mas aqueles que têm um poder, que têm uma influência ou que fazem mau uso desse poder, ou que adquirem riquezas, bens, qualquer coisa nesse mundo de forma ilícita, de forma que não seja reta, que não seja justa, será como a perdiz que choca os ovos que não pôs. E no fim dos seus dias, deixará isso para outros, vai perder, e diante de Deus ele é considerado insensato. Mesmo que humanamente ele seja considerado poderoso pelos bens, pelas riquezas, pelas coisas que adquiriu nessa terra, diante de Deus ele vai ser insensato, porque Deus ele sonda, como ele diz aqui, olha, eu esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Aquele que se acha esperto, né? Um dia a esperteza é descoberta e se transforma em vergonha, né? Tem essa frase que eu gosto muito: um dia a esperteza descoberta torna-se vergonha, mas os humildes, né? Aqueles que são verdadeiros, eles deixam um legado para as futuras gerações. O homem mau, o homem ruim, o homem que se acha forte segundo os seus olhos, para Deus ele nada mais é do que um homem insensato, do que uma mulher insensata. Ser forte para Deus, né, não é conforme os padrões que o homem põe para a gente. Não é como a maioria das pessoas prega, né? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes passa para a gente a ideia de que nós somos super-heróis. Para Deus não existem super-heróis, só tem um
que foi o nosso herói, que é Jesus Cristo. Ele venceu tudo por nós, mas mesmo assim esse herói demonstrou a humanidade dele. Dizem que homens não choram, mas Jesus demonstrou a sua força quando ele chorou por amar um amigo seu que havia morrido. Jesus chorou pela incredulidade de Jerusalém. Jesus chorou pelo engano, pela hipocrisia que existia no meio do seu povo. Jesus chorou porque ele falou que a cidade matava os que eram enviados por Deus e apedrejava os profetas. Então Jesus foi um homem fraco? Não, ele foi um homem forte, porque ele venceu no meio de um sistema corrupto. Ele venceu no meio de pessoas que se achavam poderosas e grandes, mas não era nada, porque ele foi o único que pôde dizer, diante dos fortes e dos poderosos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Não um poder como o homem imaginou que fosse, mas um poder sobre o mundo espiritual das trevas. Então Jesus, humanamente, para muitos ele pode ter sido fraco por ter se permitido ser levado por uma cruz, quando ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se ele tinha todo o poder, ele poderia evitar que muitas coisas acontecessem do jeito que aconteceu. Mas Jesus mostrou que assim como ele venceu as fraquezas e se tornou forte, nós também, mesmo fraco, podemos nos tornar fortes nele. Ser forte para Deus é ter total dependência dele. As pessoas que se acham muita coisa não têm lugar para Deus em sua vida. Então nós precisamos entender que na nossa insignificância, nós precisamos do Senhor para tudo em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos, para movimentar a musculatura dos nossos olhos. A partir do momento que a gente está respirando, né? A gente está dependendo de Deus, do oxigênio. A gente depende do Senhor para tudo. E na verdade o ser humano esquece que ele já nasce dependendo de duas pessoas. Eu e você precisamos de um pai e de uma mãe para nascer. Para ele sair de dentro da barriga da mulher, o bebê, ele precisa de médicos que vão lá e tirem o bebê, né? Através da cesárea ou através do parto normal, mas ele vai precisar de alguém que ajude esse bebê a nascer. Então, nós já nascemos precisando das pessoas e morremos precisando das pessoas. Então, nós precisamos ter essa total dependência do Senhor. Livro de Oséias, de Joel, no capítulo 3, tem algo interessante também. Nos versículos 9 e 10 fala assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Prestem atenção no que o profeta fala. Proclamem uma guerra santa, levantem os valentes. Presta atenção, quando fala para levantar os valentes, a gente imagina o quê? Os soldados com aquela vestimenta, com toda a armadura, né? Todo preparado para a guerra, homens altos, homens fortes, homens com poder físico, robustos. E ele fala: levantem os valentes, cheguem e se subam todos os homens de guerra. Agora presta atenção no paradoxo aqui, na contradição. Forjai espada das vossas enxadas e arado das vossas lanças e das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Ele manda levantar os valentes e ele depois manda se autodeclarar fraco. Diga o fraco: eu sou forte. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque aos olhos de Deus, né? No dia que ele começou a ministrar isso ao meu coração, eu falei: meu Deus, eu sou muito fraca. Senhor, o meu corpo é muito frágil. Senhor, eu não tenho condições de muitas coisas por causa dessa fragilidade, dessa debilidade física. E ele diz para nós: diga o fraco, eu sou forte. E isso leva a gente a pensar
num dos homens muito conhecidos da Bíblia também do Velho Testamento, que foi Gideão, né? Quando ele estava morrendo de medo, escondendo a sua colheita dos midianitas, e o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: homem valente e valoroso, né? E depois ele diz para Gideão: vai nesta tua força, porque eu serei contigo. Ali tinha um homem medroso, tinha um homem apavorado, tinha um homem se escondendo, tinha um homem com terror dos seus inimigos, né? E Deus fala que ele ia livrar o seu povo dos inimigos. Ele fala: quem sou eu? Meu Deus, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo é a menor das tribos de Israel. Com que eu livrarei Israel? Quem sou eu? Eu sou fraco, eu sou um fracote, eu sou um fracasso. Mas o Senhor disse para ele assim: vai nesta tua força, porque eu serei contigo. Então nós somos fortes quando nós entendemos que a nossa força vem de um Deus que faz milagres. Maldito o homem que confia na sua própria força. Maldito o homem que confia no seu próprio braço. Então nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos condição alguma em nós. Mas o poder de Deus que está em nós é que opera todas as coisas. Aleluia. Diga o fraco, eu sou forte. Você que está ouvindo a minha pregação, essa palavra, essa reflexão da caminhada, se você se acha fraco como eu, que você não tem muitas condições, seja bem-vindo ao clube dos fracotes. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas por que Deus diz isso para gente? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, o grande apóstolo Paulo, ele fala algo a respeito, né, da questão para todos nós também. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo falando então ali do espinho da carne, na carne que ele tinha, né? Algo que o debilitava. Alguns dizem que era uma enfermidade física, outras pessoas dizem que era uma questão de fraqueza, de ordem moral dele. Enfim, não importa saber qual o espinho, o importante é saber que ele tinha algo que caracterizava ele como alguém que tivesse uma fraqueza, né? E ele fala o seguinte: para que eu não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me dado posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedir ao Senhor que o afastasse de mim. Já viu aquele momento em que Deus não ouve a tua oração? Ou então que Deus te dá uma resposta logo na primeira, assim: olha, eu não vou te ouvir, eu não vou te dar, né? Eu não vou realizar isso aí que você está pedindo. Você está me pedindo socorro, você está me pedindo livramento? Não, eu não vou te dar, porque eu quero te aperfeiçoar. Então, muitas vezes, ao invés de nós pedirmos a Deus que Ele encurte a nossa cruz, que Ele tire a nossa cruz, nós devemos pedir a Ele para nos dar força para suportar o peso da cruz em nossos ombros. Então não peça uma cruz mais leve, peça ombros mais fortes para que você possa caminhar carregando a sua cruz, porque tem muitas coisas que Deus vai ouvir, tem outras coisas que você vai ter que aprender a conviver com aquilo. E eu sempre bato nessa tecla: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse homem, um grande homem do Novo Testamento, né, primeiro missionário a fazer missões em vários lugares, né, missões transculturais, o apóstolo Paulo. Então ele disse assim: olha, por causa disso, por causa desse espinho, eu pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Digo fraco, eu sou forte. Quando nós somos fracos, quando nós nos consideramos sem condição alguma, a glória e a honra são dadas a Cristo, porque é Ele quem faz tudo através de nós. E é assim para que a gente não se glorie. E o apóstolo Paulo fala no versículo 10: pelo que sinto prazer
nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Alguém teria coragem hoje de falar isso? Eu sinto prazer na fraqueza. Eu sinto prazer nas injúrias. Eu sinto prazer, eu sinto alegria, eu sinto satisfação nas necessidades que eu passo. Ou será que nós vemos, né, como muitas pessoas, igrejas que se gabam da sua grandeza, que se gabam da sua riqueza, como a igreja de Laodiceia? Eu sou rica e de nada tenho falta, mas Jesus disse para ela: você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Eu gosto muito da realidade com que Jesus encara o mais profundo do ser humano e ele fala abertamente: eu sei quem é você. Eu sei no fundo o que você está ostentando, o que você está desejando, o que você tem no seu coração. Você se gaba da sua força, mas você não é nada. Você é miserável, você é pobre, você é cego e diante de mim você está nu, você está totalmente despido. Mas o apóstolo Paulo ele fala: eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo que acontece em nossa vida, até mesmo nessas questões aqui, nas adversidades que ele menciona. Até nas perseguições, até quando se levantam contra nós, até quando nos caluniam, porque Jesus passou por tudo isso. Jesus foi injustiçado, Jesus foi caluniado, Jesus foi difamado. Mas ele disse que se fizeram isso com ele, fariam conosco. Mas se ouviram também as palavras que saíam da boca dele, também ouviriam as nossas. Então a nossa certeza, o que Jesus deixa claro para nós, o que está escrito na sua palavra, é que nós podemos sim nos alegrar em tudo aquilo que nós achamos que seja a nossa debilidade, que seja a nossa fraqueza, porque se a gente fosse forte, se a gente tivesse condições, estou dizendo no caso pessoalmente, será que eu iria depender totalmente de Jesus como eu dependo? Será que a humildade habitaria em nosso coração? Porque geralmente quando uma pessoa tem poder, seja ele de qual nível for, ela acaba tendo uma soberba, onde é eu posso, eu faço, eu aconteço. A palavra de Deus fala pra gente que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Não tem como evitar. E para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês, deixar para vocês um outro texto da palavra que também fala muito ao nosso coração nessa questão de força e de fraqueza. Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Diz assim: irmãos, pois na vossa vocação, no vosso chamado, reparai, né? Desculpem aqui que eu errei a leitura. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, no vosso chamado, naquilo que Deus te escolheu, naquilo que Deus te chamou para fazer no reino dele. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus certa vez falou assim: olha, glória eu te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos grandes e sábios e as revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele enquanto eu medito nesse texto. Deus ocultou muitas coisas, as riquezas da sua glória, de gente muito sábia. Deus ocultou dos poderosos segundo o conceito do mundo. Porque ele fala que, olha, reparem no chamado e na vocação de vocês, porque Deus não escolheu sábios segundo
a carne, segundo o que os olhos consideram, segundo o que os homens, têm por sabedoria. Deus não escolheu segundo a sabedoria do homem, segundo o conhecimento, segundo a intelectualidade, segundo a capacidade, segundo as habilidades de cada um. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o evangelho começou com os pescadores na Galileia. Talvez para a sociedade eles eram zero à esquerda, mas para Deus eles foram os homens que começaram a revolucionar o mundo a partir de Jerusalém. Porque Deus não escolhe segundo a nossa capacidade, Deus não escolhe segundo aquilo que nós somos no momento. Deus não escolheu pensando, eu estou escolhendo pescadores, gente sem dinheiro, gente sem cultura, não. Ele escolheu imaginando, ele escolheu já sabendo aquilo que eles viriam a ser, grandes homens e mulheres que debaixo do poder, da autoridade, da unção do Espírito Santo, começaram a impactar a sociedade da sua época. Deus escolheu a Pedro, um homem que não tinha cultura, um homem que não tinha conhecimento, um pescador rude, mas aquele homem sem nenhuma tecnologia, sem internet, sem caixa de som, mas totalmente na dependência de Deus, na força de Deus, no poder de Deus. Na primeira pregação desse homem debaixo de uma unção, 3.000 almas se converteram. Homens que da fraqueza tiraram forças. Quem era Pedro? Ele era inconstante, mas depois de ter sido cheio do poder e da força que vem de Deus, aquele homem fraco se tornou um homem poderoso e uma ferramenta maravilhosa usada nas mãos de Deus para a salvação de muitas vidas. Pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aleluia. Jesus foi perito nisso. O nosso Deus é perito em escolher os improváveis, em escolher os impossíveis. Aqueles em que a sociedade olha e fala assim, fulano, quem é fulano? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Como falaram a respeito de Jesus, pode ver alguma coisa boa de lá? Mas dali veio o Salvador do mundo, veio o Senhor, o Rei do Universo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por que Deus fez isso? Ele dá a resposta no versículo 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quanto mais fraco, quanto mais impotente, quanto mais insignificante a gente se sentir, mais a glória de Deus será vista em nossa vida. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, muitas vezes Deus permite que a gente chegue no nosso limite. Deus permite que a gente seja provado a ponto de achar que a gente não vai suportar, para que a glória dele seja maior e para que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não sei como você está se sentindo nesse momento, mas que o Espírito Santo de Deus te ajude a tirar forças onde você pensa que não tem. Se o teu inimigo te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A primeira milha é da obrigação, a segunda é da humilhação, mas a da segunda é na força e é no poder de Deus. Às vezes tem coisa que nós não conseguiríamos resolver mesmo por nossa conta. Então a gente tem que aquietar o nosso coração, sabendo que a nossa força está em Deus.
E tem guerras que não somos nós quem temos que vencer. Tem guerras que nós não temos que entrar, mas tem guerras que nós precisamos parar, descansar, desmontar o nosso acampamento, né? Colocar as nossas armas humanas no chão e deixar que Deus trabalhe do jeito dele, da maneira dele, com as armas espirituais. Porque as armas que muitos usam aqui na terra, que poderiam conferir poder, poderiam conferir legitimidade, elas são carnais. E a palavra vai dizer para nós que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Que o Senhor nos ajude a ser resiliente, a ser perseverante, a tirar, como os irmãos da igreja primitiva, forças na fraqueza, e que o Senhor faça abundar sobre nós a sua graça, porque a sua graça é suficiente para nós e o seu poder se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus.